Mas a gente continua falando de política, só que direto de Brasília com Genésio Júnior. Aí está Genésio Júnior, ao vivo de Brasília, com sua gravata especial, homenageando o nosso querido país, o nosso Brasil, bem brasileiro. Genésio, ontem fizemos o obrigado pela presença, meu amigo, um grande abraço a você, sempre um prazer. Eu que agradeço. E ontem nós realizamos, Genésio, o debate com os 6 candidatos, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. Porque, numericamente, você sabe disso, você é um jornalista muito experiente, é difícil você fazer um debate com 9, 10, 11 candidatos, o debate fica impraticável. E fizemos com os 6 e conseguimos, ontem, Genésio, de fato, privilegiar as ideias, as propostas. O embate foi um embate respeitoso. Durante quase 3 horas de debate, nós tivemos apenas um pedido de direito de resposta. E nem foi por agressão, foi apenas porque o nome da candidata foi citado, ela achou que poderia pedir, pediu, a banca de advogados do OAB Piauí negou, e foi um debate muito interessante. Mas, olha, eu vou começar aqui com o Genésio. O Genésio está em Brasília, e vamos começar falando exatamente da largada da campanha presidencial. E aí, Genésio, eu quero saber o seguinte: como foi essa largada na sua avaliação? O que é que se comenta em Brasília, nos bastidores? E o papel das lideranças do Piauí neste primeiro momento. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores, internautas, ouvintes, que nos estiver ouvindo agora, dedicando um pouco da sua atenção ao que a gente tem para falar. Bem, Douglas, a largada da campanha, né, oficialmente, nesse dia 16, foi exatamente com também a posse do novo comando do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, com a presença do presidente da República, e isso foi muito importante que isso acontecesse da forma que aconteceu. A presença do presidente da República foi muito boa, né? Há informações que há o dedo, né? Mais do que o dedo, né? Muita conversa do piauiense, senador licenciado, presidente licenciado do Progressistas, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, né? Sem dúvida, teve muito da participação dele nisso, inclusive poucas horas antes do evento, ele, Ciro Nogueira, chegou a dizer que era um momento, de verdade, um grande ato democrático, a presença do presidente da República no evento da posse, tanto, claro, do presidente Alexandre de Moraes, como do seu vice, né, Ricardo Lewandowski, porque, na verdade, é uma administração consorciada. Os dois são membros do Supremo Tribunal Federal e vão comandar o processo eleitoral desse ano. Então, a largada começou por aí. E o outro ponto que chamou muita atenção, especialmente de nós, em conversa com cientistas políticos, com diversos colegas até mais experientes do que nós, é exatamente as primeiras pesquisas mostrando que as chamadas liberações da chamada PEC das bondades, né, não estariam fazendo tanto efeito como se imaginava. Eu, particularmente, que estou nisso há muito tempo, costumo brincar de que na política o dinheiro traz a felicidade, viu, Douglas? O dinheiro traz a felicidade. E só nesse mês de agosto estão sendo liberados 12 bilhões de reais em benefícios sociais, né, programas sociais, e particularmente só de Auxílio Brasil são 12 bilhões de reais, então é muita grana. Para você ter uma ideia, no último ano do governo Lula, em 2010, ele liberou durante todo o ano 14,35 bilhões de reais. Naquela época, claro, os valores eram muito menores, né? A quantidade de pessoas na prática eram até maiores, mas a verdade é que é muito dinheiro em um mês, né? Então é muita grana. Ou seja, são 2 pontos que chamaram a atenção. A presença do presidente Bolsonaro na posse de Alexandre de Moraes, por motivos óbvios, né? Eu acho que o mais desavisado do nosso ouvintes, telespectadores, internautas, sabem da diferença de relacionamento entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, né? Que ele chamou de canalha no último 7 de setembro, que esse ano completa o ano. E, sem dúvida, a expectativa de que as camadas mais populares, a partir das primeiras pesquisas, né, já com quase 10 dias
de liberação dos recursos pudessem estar mais sensibilizadas, né, mais vocacionadas a avaliar o governo de uma forma mais positiva, o que nas pesquisas, na maioria delas, ainda mantém-se uma diferença entre 11 e 12 pontos. Ontem saiu uma pesquisa do Poder em Data, em que a diferença ficou em torno de 7 pontos, mas, na verdade, é que a gente achava que os números iam ser outros. Então, esses são 2 pontos, na minha avaliação e na maioria dos analistas aqui, que mais chamaram atenção nessa largada da campanha eleitoral. Genésio, essas medidas que estão sendo tomadas, outras que serão tomadas também, que houver a possibilidade, você sempre ressaltou isso, quer dizer, se houver disponibilidade financeira, se a legislação permitir, enfim, mas nós temos o período eleitoral, que é uma corrida de tiro curto, né, uma corrida curta, mas temos alguns dias ainda para aguardar os efeitos dessas medidas do presidente Jair Bolsonaro e também essa alteração no quadro vai depender muito do comportamento de Lula, de Bolsonaro, nos debates, programas eleitorais, enfim. Mas o que é que, na sua opinião, como você disse, usando frases do próprio Genésio, já estou nesse negócio há muito tempo, entendeu? Então, a pergunta está indefinida ainda a eleição, né? No que diz respeito Sem dúvida. Se decidir no primeiro turno ou segundo turno, né? Sem dúvida. A eleição está em aberto, né? Faltam em torno de 45 dias para as eleições. E teve um ponto que eu deixei devendo para você. Você me perguntou sobre o papel das lideranças do Piauí nesse processo que se inicia, né? Claro, lógico, é evidente, eu já dei aqui uma brifada, um início, a presença, né, de Ciro Nogueira tem sido determinante, né? Ou seja, quem acompanha nesses últimos dias o índice de postagens de Ciro Nogueira nas redes sociais, todos os dias ele faz postagens inteligentes, provocantes, né? Claro, obviamente geram muito contestação. E, por outro lado, o ex-governador Wellington Dias, que é um dos coordenadores da campanha do presidente Lula, não tem tido, pelo menos nesse primeiro momento, a olhos vistos, né, uma presença mais destacada, né? A gente vê muito claro a influência de Ciro Nogueira nesses primeiros movimentos, né? É claro, fica nítido e evidente, ele junto com Arthur Lira, mas só que Arthur Lira está muito calado, está na dele, até porque ele tem uma prerrogativa institucional de ser presidente da Câmara dos Deputados, enquanto que Ciro Nogueira está mais ativo. Então, é inegável que o Piauí está no centro disso tudo, né? Então, o Piauí, sem dúvida, está participando diretamente das discussões centrais da campanha de 2022. Né? E agora, sem dúvida, Douglas, sobre o caminhado da campanha, um outro ponto que vem chamando muito atenção, na conversa que a gente teve, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com alguns cientistas políticos que comandam alguns desses institutos de pesquisa, eles avaliam que nesse primeiro momento o que tem chamado mais atenção do que a própria liberação dos recursos, porque a gente tem que começar a avaliar que as pesquisas a partir do final do mês é que elas vão dar uma clareza maior, né? Mas enquanto isso não chega, o que tem chamado muita atenção dos cientistas políticos é exatamente o fato da presença de Michele Bolsonaro neste momento do processo eleitoral, e eu acredito que, segundo informações que eu tenho, isso tem muito dedo também do Centrão, né? O Centrão está gostando da presença de Michele Bolsonaro nesse papel, nesse momento, porque ele está trazendo para si, está trazendo para a campanha de Bolsonaro a presença feminina, né? Por quê? Porque a presença feminina, as mulheres se afastaram muito do Bolsonaro, porque a pauta dele normalmente é muito masculina, né? Envolvendo armas, posições firmes, palavrões. Mulher não gosta disso. Mas a presença de Michele Bolsonaro tem ajudado muito a reduzir a chamada, isso ficou claro nas últimas pesquisas, a rejeição ao governo, né? O presidente Bolsonaro ainda tem uma rejeição pessoal maior sobre ele do que sobre o próprio governo, ou seja, o que é positivo para ele, né? Apesar de aparentemente ser negativo, porque ele pode trazer para si o lado positivo do governo e melhorar a sua aprovação. E, sem dúvida, Douglas, esse é o ponto que está chamando mais atenção. Se o presidente Bolsonaro trouxer as mulheres, ele vai, a partir das evangélicas, porque é bom se ressaltar que Bolsonaro está crescendo muito do público evangélico. E as mulheres evangélicas também estavam afastadas do presidente Bolsonaro.
né? Então, as manifestações de Michele Bolsonaro, que falou no primeiro dia da campanha, lá em Juiz de Fora, né? Deverá falar também, deverá falar no início da campanha a partir do dia 26, logo na abertura do programa eleitoral também. Então, isso tem sido marcante, segundo os analistas, para esse início de campanha. Agora, Douglas, tem um outro assunto que eu gostaria de falar, que é sobre o Nordeste e a campanha, se você me permitir. Nós vamos já falar só para dizer que durante a participação do Genésio, chamar a atenção, que a gente tem colocado no rodapé aí da sua TV, do seu celular, enfim, do seu tablet, computador, o assunto que o Genésio está tratando, mas também o endereço do site Política Real. Está aí agora na tela, inclusive está alternando com as informações, que é o site que o Genésio Júnior, ele e outros jornalistas comandam de Brasília. Então, são informações de bastidores, informações de Brasília, do Brasil inteiro, de vários estados do Brasil. Você encontra aí, ó, www.politicareal.com.br. Você pode acessar a qualquer hora, você tem notícias atualizadas, só política, notícias da política. E agora, notícias, obviamente, do período eleitoral. Você tem um podcast do Genésio, que digamos, um podcast de sucesso, um dos podcasts de mais sucesso do país, é replicado em mais de 150 rádios no Brasil. Você tem vídeos, você tem matérias, artigos, tá aí, politicareal.com.br. Genésio, você falou aí do Nordeste. Enquanto você citou, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, como tendo um papel fundamental na campanha de Bolsonaro, piauiense, Ciro Nogueira, pela primeira vez nas últimas eleições, desde 94, o Nordeste não é a vedete das eleições nacionais. E aí eu pergunto, o que isso importa para o pós-eleição? Olha, Douglas, isso tem, sem dúvida, chamado muita atenção, né? Porque no Brasil, as duas regiões que têm mais votos, claro, é a região Sudeste, a região mais populosa do país, depois a região Nordeste. E depois vem a região Sul, o Centro-Oeste e o Norte. O Nordeste sempre, repetidamente, desde 1994, quando está aí essa imagem interessantíssima do chapéu de vaqueiro, né? Na verdade é o seguinte, virou clássica aquela imagem de Fernando Henrique Cardoso montado no jegue, usando um chapéu de vaqueiro, e depois comendo buchada, né? Lá na Bahia, em 1994. Então, a partir dali, sempre chamou muita atenção e foi decisivo, né? E o Nordeste, por quê? Porque o Nordeste, não só pela sua capacidade de ter muitos votos, mas é porque o nordestino é espalhado pelo Brasil, Douglas. O povo nordestino é o que mais anda pelo Brasil. E, consequentemente, há uma influência que ele consegue levar para outras regiões do Brasil, né? E nesta eleição, o que a gente percebe é o seguinte, o quadro do Nordeste parece que meio definido, né? A maioria do eleitorado está muito sintonizada com o ex-presidente Lula. E, na verdade, a luta agora é para conseguir o chamado Centro-Sul, né? Basicamente a região Sudeste. A região Sudeste que virou a vedete, né? Hoje, particularmente, o ex-presidente Lula está lá em Minas Gerais, fazendo um grande comício lá em Belo Horizonte, enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro está em São José dos Campos, cumprindo a agenda em São Paulo, né? Então, eles estão muito naquela chamada Triângulo das Bermudas, entre Rio, São Paulo e Minas Gerais. E agora, sem dúvida, a gente pergunta, e o Nordeste, depois de terminar a eleição, vai ser coadjuvante? Né? Certamente que não, né? Certamente que não, o Nordeste vai continuar proeminente, seja com a vitória a reeleição do presidente Bolsonaro, seja com a vitória do ex-presidente Lula, que são hoje liderando as pesquisas, né? Pode ser que haja mudança, né, Douglas? Pode ser que haja uma virada, mas é muito improvável, né? Muito provável que o quadro fique muito entre esses dois, né? Não que você não tenha direito de ter outras cores no arco-íris para apreciar. Eu acho que isso é importante para o processo democrático. Cada um que fique com o seu candidato. Mas hoje a liderança da pesquisa está entre eles dois. Agora, o Nordeste não vai deixar, Douglas, de continuar proeminente. Por quê? Porque os principais partidos, boa parte deles, né, especialmente, não todos, né, mas os principais partidos que vão ter êxito, vão ter nordestino diretamente envolvido, ou como presidente do seu partido, ou como vice-presidente do partido, ou então como comandante atual de algum dos poderes, né, com chances reais de se manter em projeção, que é o caso de Arthur Lira, tem total condição de ser reeleito a partir da próxima legislatura, se, claro, ele for reeleito deputado
por Alagoas. Então, o Nordeste, mesmo que seja uma vitória de um ou de outro, ou de qualquer um deles, vai continuar proeminente. Apesar de, neste momento, a grande vedete das eleições está no chamado Centro-Sul, né? É lá que vai ser, parece que o jogo onde eles vão mais participar da campanha. Mas se sabe, claro, que os principais candidatos deverão visitar o Nordeste em breve. Agora, Genésio, o nosso terceiro e último assunto é o seguinte, é a pergunta que eu faço. Existe a possibilidade dos assuntos mais importantes do país serem discutidos durante a campanha, ou temas como religião, vão marcar o pleito, ou seja, temas, assuntos que não têm muito interesse para a sociedade no que diz respeito de resolver os problemas da população. O que é que vai predominar nessa campanha? Douglas, eu acredito que nesse primeiro momento nós vamos ver a justiça sendo testada, né? Vamos ver a justiça sendo testada, com muitas fake news, né? Eu acho que vai ser uma largada das fake news. Acho que elas vão vir muito fortes. Agora, a avaliação aqui em Brasília é que elas vão vir muito fortes, né? Então, esse momento das fake news, meio que para testar como é que a justiça vai se comportar, né? Porque Alexandre de Moraes disse que vai ser muito duro com referência às fake news. Então, é bom a gente ver como vão ser os testes iniciais sobre isso. E isso envolve também muita mentira, né? Fake news, basicamente, é mentira na política. Então, a gente avalia que, nesse primeiro momento, vai ter muito disso. Agora, o que acontece? A grande questão é o seguinte, segundo os cientistas políticos, é de que o presidente Bolsonaro, ao trazer para o centro das discussões temas de costumes, né, que ele gosta muito, isso pode ajudar a que a população não olhe muito para os problemas econômicos que o país ainda enfrenta, né? Claro, os números estão melhorando, a inflação está diminuindo, a gasolina está baixando, até o diesel também baixou, mas infelizmente a comida ainda não baixou, e o próprio governo ainda não tem uma proposta clara de como vai conduzir o país no futuro, né? Então as pessoas querem saber como é que vai ser depois do dia 31 de dezembro, né? Então, se esse assunto for um pouco adiado, os analistas avaliam que seria melhor para o presidente Bolsonaro. Então, em tese, se o PT não tiver cuidado, se os outros não tiverem cuidado, esse tema pode dominar a eleição e os assuntos importantes não vão ser discutidos. Então, nós corremos o sério risco de não vermos os principais assuntos nacionais sendo discutidos. Ontem houve uma abordagem sobre temas importantes, mas o presidente Bolsonaro não deu eco, né? Houve uma provocação feita pelo ex-presidente Lula sobre alternativas para atender os pequenos e médios empresários, mas hoje o presidente Bolsonaro não tratou do assunto, né? Ele poderia ter rebatido, ele poderia ter dito que levou à frente um projeto importante para atender as pessoas durante a pandemia, que foi o Pronamp, um projeto que não é dele, mas o governo encampou e que foi importante, né? Quem tem seu pequeno negócio sabe muito bem como o Pronamp ajudou a partir do final de 2020, início de 2021, e agora tem 50 bilhões de reais no mercado aí para atender as pequenas e médias empresas. Ele poderia tratar desse assunto, ele não tratou, né? Ele não tratou por enquanto. Então, temas importantes para o futuro do país, infelizmente, a gente corre o risco de não ver, né? Eu acredito que é uma pena, mas isso pode acontecer. Pode ser que mude, mas por enquanto hoje eu estou muito pessimista, viu, Douglas? Olha, para você ficar por dentro do que acontece mais importante da política do Brasil e do seu estado, está aí na tela o www.politicareal.com.br. Genésio, só lembrando que o Política Real é feito direto de Brasília, trata dos bastidores do poder, trata do Palácio Planalto, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os parlamentos, mas trata também dos estados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por enquanto, Douglas, aqui o jogo do poder está meio esvaziado, né? Os poderosos deixaram Brasília, né? Basicamente, os principais assuntos que vão surgir aqui de Brasília deverão vir dos tribunais, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o STF, que está em pleno vapor, o STJ. Então, vai se vir da Justiça, especialmente, as principais notícias que virão daqui, né? Então, dos estados estão vindo mesmo as notícias, né? Inclusive, nesses primeiros momentos, o Ministério Público Eleitoral em diversos estados começam a fazer questionamentos sobre os pedidos de registro de candidatura, né? Então, nós vamos ver aí até o início de setembro muitos questionamentos sobre candidaturas, né? E isso vai chamar muita atenção e vai vir dos estados, né? Hoje, particularmente, está chamando muita atenção
do Ministério Público Eleitoral o pedido de impugnação, de questionamento do registro eleitoral de Eduardo Cunha, né, o poderoso ex-presidente da Câmara, que foi preso, inclusive, mas foi decisivo para a história brasileira, porque ele que abriu o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma, respondeu e está respondendo processos por corrupção, né, mas ele estava conseguindo, até um certo momento, o registro da sua candidatura. E vários outros assuntos vão ser voltados muito para isso nos próximos dias, viu, Douglas? Inclusive aí do Piauí, eu não sei como é que está aí os primeiros movimentos do Ministério Público Eleitoral, mas aqui já está começando a chamar a atenção alguns casos. Então acesse aí, você de qualquer cidade do Piauí, do Maranhão que está nos acompanhando, www.politicareal.com.br, www.politicareal.com.br. Genésio, um grande abraço, obrigado. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Grande abraço. Obrigado. Genésio Júnior, direto de Brasília, com as informações dos bastidores do poder. Você acessa aí o politicareal.com.br.